Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da Fundação Souza Andrade. Primeira questão: o LibreOffice é uma suíte de aplicativos que possui os seguintes aplicativos: Impress, Write e Calc. Quais são, respectivamente, as extensões padrões desses aplicativos? Então, aqui está cobrando a extensão de arquivo e está tratando, do LibreOffice. Lembrando que nós temos outras suítes de aplicativo, como o OpenOffice, que é gratuito. Temos o Microsoft Office, aqui são as suítes mais conhecidas. Microsoft Office. Aqui já é pago, tá? O LibreOffice, ele também é gratuito. Então, esses dois são gratuitos e o Microsoft Office é pago. Mas não existem só esses três, tá? Existem outros. Aqui são uns dos mais conhecidos, os mais populares. E a questão quer saber qual é a extensão de arquivo aqui do Impress. O que é o Impress? Para que é que serve? Aqui é um aplicativo que serve para apresentação de slides. No Microsoft Office, ele é comparado ao PowerPoint. Aí nós temos o Writer, que é o editor de texto, e o Calc, que é de planilha eletrônica, Que o Writer aqui é em relação ao Word e o Calc é o Excel, Como se fosse aqui comparando. Trouxe até um quadrinho comparativo aqui, ó, do LibreOffice com o Microsoft Office. Então, no LibreOffice, o Writer corresponde ao Word, que é um editor de texto. O Calc corresponde ao Excel, que é planilha eletrônica. O Impress corresponde ao PowerPoint, que é a apresentação de slides. A questão não cobrou os outros, mas você já fica sabendo que tem, ó, o Base, o Match e o Draw. O Base aqui corresponde ao Access, que ele é muito... Eu vi poucas questões cobrando banco de dados, mas acontece de ter, Então, se você nunca viu, já fica sabendo que existe aí o Base e o Access, que trabalha com banco de dados. Geralmente, as provas cobram mais esses três aqui, mas já vi questões com Access, tá? Com o Base. Agora, com esses dois eu nunca vi. O Match e o Draw eu nunca vi cobrando, não. Mas você já sabe que eles existem, ó. Um é o editor de fórmula e o outro, desenhos vetoriais, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Sobre as extensões, no Impress é o ODP, no Write é o ODT e no Calc é o ODS. Aí, para lembrar, para ajudar a lembrar, você vai lembrar aqui, ó, do S. Aqui no Calc, você vai lembrar que é planilha eletrônica que trabalha com soma, Trabalha com continhas, com soma. Então, aqui é o ODS, termina com S. Aqui no Writer, que é o T, ele é um editor de texto, Um editor de texto. Então, nós temos aqui o Tzinho do texto, ó. E o ODP, que o P, que é o Impress, que é a apresentação. Então, você lembra aí que tem o Pzinho aqui, ó, de apresentação, que é o Pzinho aqui do ODP, tá? Isso aí pode te ajudar a lembrar, Se você não souber outra forma de lembrar, isso aqui pode até te ajudar. Você faz aí um jeito que dê para você memorizar essas extensões, O ODS, eu fiz dessa forma e sempre me ajudou, A soma. O ODT de texto, O Tzinho aqui, ó. E o ODP da apresentação. Se essa questão fosse... Pronto, então aqui já é o nosso gabarito. Se essa questão fosse sobre o Microsoft Word, aliás, Microsoft Office, o Impress, a extensão seria PPTX. No Writer seria DocX. E no Calc seria, que é o Excel, XLSX, tá? Então, aqui são as extensões correspondentes do LibreOffice e do Microsoft Office, que são os mais cobrados, tá bom? Próxima questão. No Microsoft Excel, em uma planilha de alunos e notas, o professor deseja colocar a informação de aprovado, se a nota for maior ou igual a 7, ou reprovado, se a nota for menor que 7 automaticamente. De acordo com a nota lançada na coluna B, a partir da linha 2. O conteúdo que deve ser colocado na coluna C, a partir da linha 2, é... Então, a questão já trouxe aqui que todas as opções são se, Então, aqui a gente vai trabalhar com a função se. E você precisa saber qual é a estrutura da função se. Então, vamos lá revisar. A estrutura da função se dá dessa forma. Nós temos aqui, ó, o teste lógico.
Aí aqui muito cuidado que as bancas gostam de enfeitar para poder gerar o erro, né? Aqui, ó, nós temos um ponto e vírgula, tá? Ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Se na questão tiver só ponto ou só tiver só vírgula, se tiver só vírgula, tá errado. Tem que ser ponto e vírgula, senão a função não vai funcionar, tá? Então, nós temos aqui, ó, o se, né? Função se, o teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, vai apresentar o que tiver aqui. Verdadeiro. Se for falso, vai apresentar o que tiver aqui, né? Então, ó, o teste lógico vai ser aqui, ó, o que a questão trouxe. No caso lá do teste lógico da questão, ó, vamos voltar aqui. Se for, né, ó, maior ou igual a 7, vai ser aprovado. Se for menor que 7, vai ser reprovado. Então, o teste lógico aqui é maior ou igual a 7, ó. Então, aqui na parte do teste lógico, a função vai ter maior ou igual a 7. Aí vai fazer o teste. O número que eu colocar, deixa eu fazer o desenhozinho aqui como se estivesse dentro do Excel, ó. Deixa eu botar pra cá, pra baixo. Então, aqui eu tenho as colunas, né, ó. Ficou exagerado, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C. Eu tenho aqui o aluno, por exemplo, o Bruno. Então, aqui na coluna B, vou lançar uma nota. Vou colocar um 9. Aí vai ter o teste lógico. Eu vou colocar o 9. Qual é o teste lógico? Maior ou igual a 7. 9 é maior ou igual a 7? Sim, né? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, aqui vai aparecer aprovado. Certo? Se fosse um número 6, se eu tivesse colocado aqui um número 6, o teste lógico daria falso, porque 6 não é maior ou igual a 7, é menor. Então, quando é menor, aparece o quê? Reprovado. Claro que é em linhas separadas, tá? É porque eu não quis colocar aqui várias linhas, é só para dar um exemplo, certo? Então, o se, ó, nós temos o teste lógico, ponto e vírgula, o valor verdadeiro, ponto e vírgula, o valor falso. Então, voltando aqui para a questão, ó, primeira questão aqui, aliás, primeiro item, item A. Nós temos o teste lógico, que diz que é coluna B, linha 2, né? Então, a questão até foi tranquila, porque ela colocou todos B2, nem confundiu você. Então, nós temos o teste maior ou igual a 7, ó. B2 maior ou igual a 7. Aí tem aqui, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Como aqui nós temos um texto, ó, aprovado e reprovado, isso aqui tem que vir entre aspas, tá? Ó, a questão colocou certinho, ó, entre aspas, tá? Então, aqui é o teste lógico, que é o teste lógico. O teste lógico, se for verdadeiro, vai aparecer aprovado. Se for falso, vai aparecer reprovado. Então, o item A já é nosso gabarito. Vamos ver o erro dos outros, ó. No segundo, a questão colocou aqui, ó, 2 pontos. Tá vendo, ó? Aí bagunçou tudo aqui. Aí botou ponto e vírgula aqui, colocou a outra parte aqui do teste lógico, ó, não precisa. Você não precisa fazer 2 testes, basta um. Se ele for verdadeiro, vai aparecer o que tiver aqui no começo, né, na primeira parte do teste. Se for falso, aparece o que tiver aqui depois, ó. Aí continuou, né? Se B2 menor que 7, reprovado. Não precisa fazer 2 testes lógicos, ó. Não precisa, basta um. No item C, por que tá errado? Colocou aqui, ó, então, não existe isso aqui. Basta colocar ponto e vírgula. No item D, por que tá errado? Colocou aqui, ó, ponto e vírgula, aí colocou o C2 aqui, ó. Não é necessário, tá? Não preciso. Aqui, esse C2 é lá no Excel, vamos voltar aqui para, por exemplo, ó, o C2... é a nossa referência, né, de coluna e linha. A fórmula, deixa eu apagar aqui, a fórmula vai ser colocada aqui dentro, ó. O se, né, o se vai ser colocado aqui, a formulazinha. Se, aí o teste lógico, não sei o que, verdadeiro, tal, falso. Aqui é que vai ser colocado o se. Eu não preciso, dentro da minha fórmula, colocar essa referência, tá? Porque a fórmula já vai estar dentro daquela célula correspondente à referência. Então, não precisa. E o item E, ó, colocou de novo aqui, ó, então, se não, colocou aqui a referência dentro do teste lógico, não precisa de nada disso, tá? A questão enfeitou os outros itens só para confundir mesmo. Então, o teste lógico é a resposta aí no item A. Vamos colocar na prática aqui no Excel rapidinho para a gente ver como funciona, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade no Excel e quando a gente visualiza na prática fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui, ó,
Coluna A, o nome dos alunos, coluna B, a nota, e na coluna C eu quero que diga se esse aluno está aprovado ou reprovado. Então, vamos lá, a gente vai fazer o teste lógico. Aqui é a minha função se, vou abrir o parênteses, vou colocar B2, né, que é a referência que a questão trouxe, B2 maior ou igual a 7. Aqui vai ser o meu teste lógico. Ponto e vírgula, vou colocar, ó, entre aspas duplas, porque eu quero que apareça aprovado. Como aprovado é um texto, eu preciso colocar entre aspas. Se fosse um número, não precisaria, certo? Então, aqui é o meu teste lógico. Se for verdadeiro, ponto e vírgula. Se for falso, eu quero que apareça reprovado. Pronto. Quando eu der Enter, ó, vai aparecer que o Bruno foi aprovado. Aí, para eu não ter que digitar a fórmula em todas as linhas, eu vou só arrastar para baixo aqui, ó. E aí já apareceu o resultado dos outros. Ó. O Rafael tirou um 5, então ele está reprovado. A Maria tirou um 7, então ele está aprovada. Por quê? Porque o teste lógico era se fosse maior ou igual a 7. E a Lúcia, que tirou 10, está aprovada. Certo? Então, se fossem aqui muitos alunos, seria muito bom para o professor, né? No caso aqui, como só são 4, daria até para fazer manualmente. Mas se fossem muitos alunos, muitas turmas, claro que de forma automática seria bem mais fácil, certo? Próxima questão, levando em consideração conceitos sobre internet e e-mail, analise os itens abaixo. Então, a questão trouxe aqui alguns conceitos e quer que a gente diga do que se trata, né? O item 1, campo de e-mail utilizado para enviar uma cópia do e-mail sem que os outros destinatários saibam. O item 2, programa ou recurso utilizado para abrir e-mails em um navegador. E o item 3, protocolo utilizado para enviar e-mails. As informações acima referem-se respectivamente a quê, né? Então, vamos lá analisar cada item. O item 1 diz o quê? Ó? Campo de e-mail utilizado para enviar uma cópia do e-mail sem que os outros destinatários saibam. Então, eu posso enviar uma cópia de forma que as outras pessoas vejam e eu posso enviar uma cópia de forma que os outros destinatários, né, as outras pessoas, não vejam. Então, eu tenho aqui os campos, ó, tem o campo para, tem o campo com cópia e o campo com cópia oculta. Então, o item 1, quando ele fala aqui, ó, sem que os outros destinatários saibam, eu estou me referindo ao campo da cópia oculta, tá? Então, aqui o nosso primeiro item, ó, com cópia oculta. Então, a gente já tem aqui, ó, duas opções, as demais a gente já descarta, ó. Então, vamos eliminar aqui já 3 itens. Primeiro item, com cópia oculta. O segundo, quando ele diz programa ou recurso utilizado para abrir e-mails em um navegador. No item 2, nós temos como resposta o webmail, até porque só sobrou para a gente aqui ele, né? Webmail. Então, o webmail é um serviço de correio eletrônico que você pode utilizar em qualquer navegador aí quando estiver conectado à internet. Então, como navegador, nós temos, por exemplo, Google Chrome. Nós temos o Firefox, Mozilla Firefox, né? O Mozilla Firefox, nós temos o Edge, nós temos o antigo Internet Explorer. Então, nós temos vários navegadores. Então, dentro do navegador, eu posso acessar o webmail e utilizar aí o serviço de correio eletrônico, né? Como o Gmail, que eu acho que hoje praticamente quem usa internet tem um Gmail. Então, Gmail é um serviço aí de webmail que eu posso utilizar dentro de qualquer um desses navegadores aqui, tá? Então, o item 2, webmail. E o item 3, protocolo utilizado para enviar e-mails. Então, quais são os protocolos que eu tenho quando eu falo de e-mail? Sobre esse assunto, eu tenho 3 protocolos. O SMTP, POP3 e o IMAP. O primeiro, quando eu quero trabalhar com o envio de e-mail. O segundo e o terceiro é para o recebimento. Então, se eu quero um protocolo de envio, SMTP. Os outros 2 são de recebimento. Uma dica aqui para lembrar do SMTP, né, que as pessoas utilizam, né, o bizu, como dizem, é assim, ó. Sua mensagem tá partindo. Aí aqui você vai lembrar, ó, SMTP. Então, sua mensagem está partindo, né? Ela está indo, está sendo enviada.
Então, você vai lembrar quando for envio, SMTP. E os outros dois, POP3 e IMAP, qual é a diferença entre eles? Por exemplo, se eu tenho um computador e eu instalo um Outlook. O que é o Outlook? É um aplicativo, né, de mensagens, de correio eletrônico. Então, quando eu configuro no meu Outlook, com esse protocolo aqui, configuro o POP3 no meu Outlook e eu acesso ele, né, as minhas mensagens, elas vão ser baixadas do servidor para o meu computador. Então, eu tenho um servidor onde estão todos os meus e-mails. O Outlook está no meu computador. Se eu utilizo aqui o POP3, todas as mensagens que estão aqui vão descer para o meu computador e serão apagadas do meu servidor. Então, eu só posso utilizar aqui no meu computador, certo? Aí, por exemplo, o meu computador queimou. Deu prego, meu HD queimou, parou de funcionar. O que vai acontecer? Vou perder todos os meus e-mails. Porque o aplicativo, o Outlook, está instalado dentro do meu computador. Meu computador queimou e as mensagens foram apagadas do meu servidor, então eu não tenho mais como acessar esses e-mails. Já o IMAP, ele é diferente. As mensagens, elas ficam armazenadas no servidor. Então, se eu quiser acessar da minha casa, do meu trabalho, do computador de algum amigo meu, quando eu acesso lá, eu instalo o Outlook, eu baixo as mensagens para esse Outlook lá no meu trabalho. Quando eu chegar em casa, se eu quiser acessar de novo, vai estar tudo no servidor, certo? Ele não vai baixar para o seu computador. Então, a diferença entre os dois basicamente é essa. Com o POP3, se você baixar para determinado computador, você não consegue mais visualizar em outros. Com o IMAP, você consegue visualizar as mensagens em qualquer lugar. Então, voltando aqui para a nossa questão, a questão fala do que? Protocolo utilizado para enviar e-mails. Então, você vai lembrar do SMTP, né? Sua mensagem está partindo. Então, nosso gabarito aqui é o item B. Próxima questão, ela está cobrando aqui o comparativo do LibreOffice com o Microsoft Office, né? Então, a gente até já viu essa tabelinha aqui, fazendo o comparativo dos dois, né? O paralelo entre os dois. Então, vai ficar bem fácil para a gente resolver, A suíte LibreOffice é uma solução gratuita, né? Eu comentei que era gratuito o LibreOffice, o OpenOffice, tem o BROffice, todos são gratuitos. Com relação da Microsoft, pois o Microsoft, como eu comentei, é pago. No caso, o Microsoft Office. Quais são os aplicativos da LibreOffice referentes respectivamente, né? Ou seja, nessa ordem, que são referentes ao Word, PowerPoint e Excel. Então, nós temos aqui, referente ao Word. O Word serve para quê? O Word é de texto. Então, nós temos aqui o Writer. O PowerPoint é para apresentação de slides, tá? Então, nós temos o Impress. Esse presente aqui nem existe. E o Excel, que é de planilhas eletrônicas, né? Planilhas eletrônicas. Então, nós temos aqui o Calc, Então, nosso gabarito é a letra E. Aí, cuidado para não confundir aqui com Math, né? Porque lembra, assim, tipo matemática, você pode querer associar a matemática. Mas aqui você vai associar aqui, Calc, a calculadora. Aí, você vai lembrar, né? De soma, que é até para lembrar da extensão, que é ODS, né? Que a gente usa aqui para lembrar a soma da calculadora e a extensão ODS, tá? A questão não está perguntando sobre extensões de arquivo, mas fica a dica aí, né? Fica aí a lembrança para você. Então, tá aí, o Word é o Write, o PowerPoint é o Impress e o Excel o Calc, beleza? Então, gabarito item E. Próxima questão, o Windows é o sistema operacional da Microsoft que disponibiliza vários recursos ao usuário. Acerca desses recursos, analise as seguintes afirmações, julgando-as como verdadeiras ou falsas. Então, vamos para a primeira. A lixeira do Windows é um recurso que permite recuperar arquivos removidos. Uma das formas de enviar o arquivo para a lixeira é através das teclas Shift mais Del. Isso aqui está errado, por quê? Que ele fala assim, uma das formas de enviar o arquivo para a lixeira. Então, se eu quero enviar o arquivo para a lixeira, eu vou pressionar somente Del. Se eu pressionar Shift mais Del, eu vou excluir definitivamente. Então, se eu seleciono um arquivo e pressiono Shift Del, esse arquivo ele nem passa pela lixeira. Ele já vai ser excluído,
definitivamente, permanentemente, certo? Vamos fazer o teste aqui, ó. Criei esse arquivozinho no bloco de notas, teste.txt, um arquivo que não tem nada, é só para a gente fazer o teste aqui. Vamos excluir, ó. O arquivo está selecionado, vou pressionar Shift e Delete, aí veja que aparece aqui uma mensagem, ó, excluir arquivo. Tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Eu vou dizer sim. Aí o arquivo ele foi apagado, mas ele não vai para a lixeira, tá? Ele foi excluído do computador permanentemente, né? Definitivamente. Se eu pressionar somente Del, aí é que ele vai para a lixeira. E lá na lixeira, se eu quiser recuperar, se eu quiser restaurar, é só eu abrir a lixeira, mandar restaurar o arquivo e ele volta para a minha pasta de origem. Então, voltando aqui para a questão, quando ele diz, ó, a lixeira do Windows é um recurso que permite recuperar arquivos removidos, certo, essa parte está certa. Se eu quiser ir lá na lixeira, pegar o meu arquivo de volta, é só eu selecionar ele e mandar restaurar, tá? Mas agora, se eu quiser que ele fique lá, eu pressiono só o Del. Se eu apertar Shift e Delete, vai aparecer aquela mensagenzinha lá perguntando se eu quero excluir permanentemente e não vai para a lixeira. Então, o item 1, esse finalzinho deixou errado, né? Vamos lá para o segundo item, ó. Uma das funcionalidades do gerenciador de tarefas é a de monitorar os recursos do computador, como memória e processador. Isso aqui está certinho, tá? O item 2 está correto. Então, abrindo aqui o gerenciador de tarefas, ó, a questão diz que é uma das funcionalidades que permite monitorar. Então, posso monitorar aqui, ó, na opção de desempenho, né, na aba desempenho, eu tenho aqui, ó, CPU, que é o processador. Então, ele mostra aqui qual é o meu processador, né? E tem aqui, ó, velocidade, utilização, várias coisas aqui que você pode visualizar, né? E a memória, ó. Aí mostra que o meu computador tem 12 GB de memória e tal, ó. E tem algumas informações aqui embaixo. Então, você pode monitorar. Aí tem aqui o HD, Wi-Fi. Então, tem várias coisas aqui que se você tiver curiosidade de olhar, depois você vai no gerenciador de tarefas do seu computador, tá? Relembrando aqui a tecla de atalho do gerenciador de tarefas, a forma direta é Ctrl mais Shift mais ESC. Então, a forma direta, se eu pressiono Ctrl Shift ESC, vai abrir essa janelinha que eu mostrei para vocês. E a forma indireta é o Ctrl mais Alt mais Del. Então, tem duas formas de chegar no gerenciador de tarefas, tá? A forma direta, Ctrl Shift ESC, e a forma indireta, Ctrl Alt Del, certo? Então, o item 2 correto, vamos ver agora o item 3, ó. Esse sistema operacional permite a troca de informações entre os aplicativos, como copiar um texto do Internet Explorer e colá-lo no MS Word. Até aqui tudo bem, tá certo, né? Eu posso copiar um texto do navegador, o Internet Explorer é um navegador, posso copiar um texto de outro navegador, como o Google Chrome, como o Firefox, né, o Mozilla Firefox, ou posso copiar de um aplicativo para o outro, do Word para o Excel, do PowerPoint para o Word. Então, é possível essa interação aí, né, essa troca de informações entre os aplicativos. Só que o final aqui, ele fala o quê, ó? Esse recurso somente é possível devido ao gerenciador de área de trabalho. Então, esse finalzinho aqui, ó, gerenciador de área de trabalho, deixou o item errado, tá? Isso aqui não é função do gerenciador de área de trabalho, que é isso aqui. Aqui é possível, ó, devido à função de área de transferência. Então, nas configurações do seu computador, tem aqui várias opções, ó, sistema, dispositivo, telefone, tal, várias opções. Aqui na primeira opção que fala de sistema, aqui embaixo, ó, tem a opção, ó, área de transferência. Quando você clica na área de transferência, ele vem para esse menu aqui, né, para essa partezinha aqui e fala, ó, quando você copia ou recorta algo no Windows, o conteúdo é copiado para a área de transferência para você colar. No meu, tá tudo desativado, tá? Mas aí, quando você ativa, ele cria um histórico de coisas para você usar aí na sua área de transferência. Ó. Tem até o atalho, ó. Pressione a tecla do logotipo do Windows mais V, então, Windows mais V, para exibir o histórico da área de transferência e colar a partir dela. Então, se você for resolver alguma questão que perguntar qual é o atalho para exibir o histórico da área de transferência, aí você já está vendo aqui, ó, que é o Windows V, tá? A questão não cobrou, mas já fica a informação para a gente. Então, o nome correto é área de transferência. E a questão disse que era o quê, ó? Área de trabalho, né? Ó, gerenciador de área de trabalho. Não é área de trabalho, é área de
transferência. Então, o item 3 está errado. Então, o nosso gabarito aqui é o item, cadê? O item C, ó. A 2 está correta, né? Somente a 2 aqui de azulzinho é o item correto, tá? Próxima questão. Uma companhia possui um padrão básico para a escrita dos seus ofícios, né? Então, padrão, ó, um padrão. Incluindo uma marca d'água, cabeçalho, rodapé, uma determinada fonte para o corpo, etc. O Word possui um recurso que possibilita que você inicie um documento já com estes elementos fazendo parte do documento padrão. Esse recurso chama-se. Então, assim, se você tem uma empresa e você quer criar... Quando você cria um arquivo novo no Word, ele vem todo em branco, né? Mas se você tem uma empresa e você quer criar um documento padrão, para toda a vida você não precisar colocar a fonte, colocar o logotipo da sua empresa, colocar uma marca d'água, para você não precisar fazer isso toda vez que você criar um documento, você pode criar um modelo de documento, tá? Então, a nossa resposta aqui já é o item A. Então, esses modelos, tanto eu já tenho prontos no Word, como eu posso criar os meus próprios modelos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, quando eu crio um documento novo no Word, ele vem assim, em branco, né? Aqui no próprio Word, você já pode utilizar modelos que eles disponibilizam, ó. Aqui tem vários modelos, tá? Você pode escolher um e só alterar o que já tem. Então, eu tenho várias opções aqui, ó. Negócios, cartões, panfletos, cartas, educação, vários modelos. Então, quando você clica, ele já vem o modelinho pronto, ó. Deixa eu colocar para cá, já vem um modelo pronto. E você vai só alterar, coloca seu nome, sobrenome, né, ó, várias informações. Aqui é um modelo. E aí, você pode também criar o seu modelo. Se você tem uma empresa, aí no lugar desse desenho aqui, você quer colocar logo a marca da sua empresa, né? Enfim, colocar o que você quiser, certo? Nome da faculdade, seja lá o que for. Aí, quando você for salvar, você monta todo o corpo do seu documento. Aí, quando você vai salvar em formato de modelo. Como é que você faz isso? Quando você for salvar, né, você vai criar todo o corpo lá, né, tudo do jeito que você quer, vai configurar a fonte, letra, tamanho, cor, vai deixar o modelo do seu documento lá maravilhoso. Quando você for salvar, você não vai salvar como um documento comum. Se você só clicar em salvar, ó, ele vai salvar como DocX. DocX é a extensão padrão do Word, né? Extensão padrão, ó. DocX. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em tipo e vai escolher modelo do Word, .x. Então, observe que é parecido. Aqui é .x, ó, muda uma letra. O padrão é doc com C e o modelo é com T, ó, .x. Então, você salvando em .x, ele vai salvar como modelo. E aí, você não vai precisar configurar tudo de novo. Toda vez que você abrir, aquele corpo, aquela estrutura que você criou já vai estar pronta. E aí, você só altera as informações. Do jeito que eu mostrei naquele do próprio Word já atrás, né? Do currículo. Você vai só mudar o nome, o endereço. Você só vai alterar coisas individuais. Mas a estrutura do documento, né? Todo o modelo do documento vai estar lá salvo para você usar quando precisar. E aí você pode criar quantos modelos você quiser. Se você faz muito trabalho para a faculdade, aí você cria um modelo só para a faculdade, cria um modelo só para a sua empresa, cria um modelo, sei lá, de carta, de currículo, do que você quiser. Você pode criar infinitos modelos aí de acordo com a sua criatividade, tá? Aí não esquece que tem que salvar em .x. Próxima questão, no Microsoft Word, para saber quantas páginas seu documento possui. Como é que eu faço para saber quantas páginas tem no Microsoft Word? Então, vamos lá, ó. Tô aqui no Word. Você vai observar aqui embaixo, ó, no cantinho aqui, ó, tem uma barra aqui chamada barra de status, tá? Então, bem aqui, ó, vai me dizer a quantidade, ó, página 3 de 11, tá? Bem aqui, ó, 3 de 11. Meu documento tem 11 páginas e a página aqui que eu tô aqui, ó, é a página 3. Então, voltando aqui para a questão, ó, basta observar na barra de status essa informação. Então, ele vai te dizer quantas páginas tem e em qual página você está, né? No caso aqui, como eu mostrei, página 3 de 11, ó. Certo? Então, questão bem tranquila. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.